Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje faz algumas considerações sobre o romance Carta da Rainha Louca, da escritora Maria Valéria Rezende. Trata-se de um romance lançado em 2019, um romance epistolar, ou seja, composto na forma de cartas, e é baseado, teve a inspiração em uma figura histórica na vida de uma mulher que realmente existiu no Brasil colônia no século XVIII. Conforme relatado pela própria Maria Valéria Rezende, ela teve a ideia de escrever o romance a partir de um documento encontrado ao pesquisar sobre as mulheres no período colonial. Essa pesquisa foi feita no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa. Esse documento havia sido escrito por uma mulher, a Isabel Maria, que estava sendo acusada de fundar ilegalmente uma ordem religiosa. E nesse documento, essa pessoa, essa Isabel Maria, dizia escrever aquele texto se defendendo, mesmo sabendo que, por ser mulher, o seu testemunho não seria considerado pela coroa, pela igreja, por ninguém. A partir desse relato, a Maria Valéria inventa a história de uma mulher que não podia se casar, pois não tinha dote, e também não podia ser escravizada porque era branca. A Maria Valéria Rezende inventa uma personagem, Isabel das Santas Virgens, alguém que não possui lugar no sistema colonial. No romance Carta Rainha Louca, a Maria Valéria cria a história dessa Isabel das Virgens, uma mulher filha de portugueses pobres que teriam vindo ao Brasil para trabalhar em um engenho da Bahia. E em certa altura da sua vida, a Isabel foi acusada de rebeldia e loucura e foi enclausurada no convento do Recolhimento da Conceição, em Olinda, em Pernambuco. E ela então lá teria escrito a carta, uma enorme carta para a Rainha Maria I, a Louca, que é o livro que a gente lê, relatando as injustiças que principalmente as mulheres sofriam no Brasil colônia. O romance da Maria Valéria é ambientado no Brasil colonial, é uma carta longa, dividida em 4 partes. Então o texto é como se fosse uma enorme carta, mas aí a gente vai descobrindo que ele foi composto em partes. E cada uma dessas partes se refere ao ano em que foi escrita: 1789, 1790, 1791 e o ano de 1792. Veja só, eu selecionei aqui uma parte do início do romance para ler para vocês. Há já longo tempo me trouxeram para cá com o fim de aguardar alguma nau de carreira que me levasse a Lisboa para ser julgada pelas cortes por um crime que me foi assacado, mas aqui me esqueceram. É para que me recordem que agora vos escrevo, senhora, pois que em vós se juntam 2 coisas que de raro se podem reunir: o serdes rainha de cetro e coroa, capaz de ordenar e fazer o bom e o justo acima de todos e quaisquer súditos de qualquer sexo que habitem as vossas terras, e o serdes mulher, capaz de saber o que sofre outra mulher que clama por justiça. Veja que a tentativa da personagem, que em um primeiro momento é lembrar a rainha de que ela estava esquecida aqui no Brasil à espera de julgamento, sua tentativa vai ser de convencer a rainha por meio da sua história de que ela era inocente da acusação de ter fundado um convento clandestino na região das Minas, hoje Minas Gerais. E no seu texto, a protagonista vai fazer, então, uma reconstituição de sua própria vida, desde o engenho onde ela nasceu, os problemas que ela teve, as aventuras que passou, os dissabores, até o momento em que ela está presa e sem perspectiva de liberdade e à beira da loucura. Assim como a rainha, que seria declarada louca pouco tempo depois que a carta foi finalizada. As cartas e o ato da escrita são exercícios que ajudam Isabel a ordenar os seus pensamentos e suas memórias, apresentar argumentos em sua defesa, dialogar com alguém, eventualmente consigo mesma, absolutamente solitária que estava. Olha só esse trecho.
Corria a pena, levada por inconvenientes palavras que teimam escapar do sítio de onde trato de tê-las bem atadas no meu espírito, já que delas não posso livrar, para que não me venham a fugir pela boca e dar razão a quem por louca me toma. Trata-se de uma escrita de si, na qual Isabel, a narradora protagonista, molda a si própria e também ao seu relato. Veja que a gente tem aí uma mulher tida como louca, escrevendo para uma rainha tida como louca. Há sim uma espécie de cumplicidade implícita na situação e a personagem protagonista, narradora Isabel das Virgens, espera da rainha Maria uma espécie de empatia, como se entendesse a sua situação, da figura de mulher também, e fizesse alguma coisa que pudesse ajudá-la ou resolver a sua situação. Lembrando aqui que antes de ser chamada a louca, a Rainha Maria I era conhecida como a piedosa, por suas atitudes altruístas e voltadas à vida religiosa. Outro ponto curioso do romance é que há vários trechos que aparecem rasurados. Quando eu comecei a ler, eu até estranhei, falei, gente, será que está com defeito o livro? Mas não, essa é uma estratégia de construção do romance e uma estratégia da narradora também, que aliás se mostra muito lúcida ao perceber que há algumas verdades que não devem ser ditas, pois elas certamente levarão à punição e a maiores problemas. Desse modo, a narradora se autocensura em vários momentos. E a Maria Valéria Rezende, ao criar essa personagem inspirada em uma figura real, acaba dando voz a essa mulher, a essa figura feminina histórica que queria ser ouvida pela rainha, que queria expor as injustiças que ela e outras mulheres do Brasil colonial sofriam. É um texto bem interessante, bem curioso e eu recomendo a leitura. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.